turma, e aí, tudo bem? Tudo bem nesta terça-feira? Hoje nós vamos falar de ensino religioso. Dentro do nosso planejamento anual, né, dentro da Base Curricular Nacional, nós temos vários pontos a tratar sobre ensino religioso. E um deles, que a PET trouxe para nós, não sei se vocês deram uma lidinha lá na contracapa da PET, falava sobre indumentárias, né, ou as vestes sagradas, típicas de cada religião. E eu achei esse ponto muito interessante. Quem me conhece sabe que eu gosto muito das aulas de ensino religioso. Que são as indumentárias religiosas, né? São as vestes próprias que cada religião tem para utilizar, para vestir dentro do seu ato religioso, certo? Vou explicar melhor. Sabe o exército, a marinha, a aeronáutica? Então, quando você olha na roupa de um soldado, por exemplo, você sabe se ele é um soldado, você olha na patente, você sabe se ele é um capitão, se ele é um tenente. Pela roupa, só de bater o olho a gente sabe se ele é do exército, se ele é da marinha, se ele é da aeronáutica. Não é assim? Pelo uniforme, não dá para saber? Tem escolas que o uniforme é obrigatório. Então, quando você bate o olho na pessoa e vê o uniforme, você sabe em que colégio ela estuda, certo? A indumentária religiosa, ela tem mais ou menos esse mesmo significado. Então, quando você olha, por exemplo, um padre com a batina, você sabe que ele pertence ao cristianismo e que ele segue a religião católica. As indumentárias religiosas, elas servem também para isso, uma forma de identificação. Mas não é só isso não, tá? As vestes religiosas, elas também têm um significado sagrado para a pessoa que pertence àquela determinada religião, ok? Então, continuando, vamos lá. Conhecer essas indumentárias faz parte da cultura, tá? Cultura religiosa. Assim como a gente tem a cultura de história, a cultura da geografia, tudo é cultura, tudo é sabedoria, tudo é conhecimento. E ter conhecimento é uma coisa muito importante pra gente, porque a gente só respeita aquilo que a gente conhece. Geralmente as coisas que a gente não conhece, elas trazem um pouco de medo, um pouco de temor, a gente não sabe do que se trata e acaba ficando meio assim, né? Então é legal a gente ter conhecimento, a gente saber do que se trata as coisas, pra gente não achar estranheza e assim a gente tem mais facilidade para respeitar aquilo, certo? Até porque intolerância religiosa é crime, é problema, tá? A gente não tem o direito de zombar ou de desacreditar ou de desfazer de uma pessoa por conta da religião que ela segue, da fé que ela tem, certo? O mundo seria um lugar bem melhor se todas as pessoas se unissem, se todas as religiões convivessem de uma forma legal e pacífica. Mas vamos voltar para as indumentárias, vamos lá. Existem vários tipos de vestes indumentárias religiosas. Por exemplo, coberturas de pescoço. Vocês já viram em alguma missa? Um batizado, uma coisa assim? Quando o padre coloca aquela estola assim, ó, no pescoço, é uma cobertura de pescoço. Existem coberturas de cabeça, né? Tem muitas religiões que usam turbante e objetos assim. Também existem as coberturas de costa, que são os mantos, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês agora. Eu vou dar um exemplo, vou dar 4 exemplos, vou mostrar para vocês uma peça importante para 4 religiões diferentes, mas no PDF tem mais, tá? É bem legal a gente ler para ter conhecimento dessas coisas, que é muito interessante. Então vamos lá. A primeira que eu vou falar é da Ordem Franciscana. Então dá uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui os monges, né, os franciscanos, e é bem interessante a gente perceber que eles usam essa túnica. E essa túnica, né, se chamava cappuccino, porque um frade usava essa túnica e tal, e eles adotaram essa vestimenta. Eles geralmente usam sandálias ou andam até descalços quando estão fazendo suas peregrinações. E o ponto legal que eu quero chamar a atenção é o cordão que eles estão usando na cintura, tá? É uma indumentária religiosa e se vocês observarem, vocês vão ver que ele tem 3 nós nesse cordão. E esses 3 nós significam os 3 votos que eles fazem quando entram para essa fé religiosa, que é obediência, castidade e pobreza. Olha que interessante, tá vendo? Então esse cordão que eles têm na cintura tem um significado.
Isso é a indumentária religiosa, entende? Ela não é só uma roupa, só uma veste. Ela tem um significado para quem está usando, certo? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora, dentro do cristianismo, que eu já até citei aqui. Nós temos aqui o padre e temos a freira. A batina, que é a roupa que o padre usa, ela tem também uma série de significados, tá? Essa roupa, ela é preta, por quê? Porque ela significa morte para o mundo. Dentro do cristianismo, essa cor preta significa morte para o mundo, é a cor do luto, né? E ela tem 33 botões. A idade de Jesus Cristo, 33 botões. E 5 abotoaduras. O que são? O que significa essas 5 abotoaduras? As 5 chagas de Cristo, né? Então, olha que legal. Tudo dentro da indumentária religiosa tem um porquê de estar ali. Não é interessante, né? E o hábito das freiras também, a mesma coisa. A roupa preta, que significa a morte para o mundo, com o colarinho branco, que indica pureza. Não é interessante? Bem legal. Vou para mais uma. Vou falar para vocês agora sobre, aqui, o judaísmo. O judaísmo tem uma indumentária legal, que é a cobertura de cabeça. Eles usam esse chapéuzinho aí, ó, que se chama kippá. E o kippá, eles levam isso na cabeça para lembrar que Deus está sempre acima de tudo. Olha que significado bonito, né? Então, os judeus, eles usam o kippá. Os homens usam o kippá. E eles têm mais um pontinho interessante na indumentária religiosa deles, que é esse chale aí que vocês estão vendo, que ele tá por cima do ombro. É uma cobertura de costas. Então, esse chale é o talit, e ele é usado para cobrir, como cobertura, durante as orações. Então, os homens usam essa indumentária durante as orações, certo? Legal? E vou falar agora de uma última, que é o candomblé. Então, dentro da religião do candomblé, eles têm também uma indumentária religiosa bem legal. Geralmente, eles usam roupas brancas, que significa pureza, né? E um ponto legal, que é uma cobertura também. Vocês estão vendo aí esse tecido, esse pano que passa pelas costas dela? Então, isso aí é uma cobertura de costa, que eles chamam de alacá. O alacá, ele significa proteção. É uma tradição que veio lá da África, né? Não sei se vocês sabem, mas o candomblé é uma religião de matriz africana. Veio lá da África para o Brasil e eles trouxeram alguns costumes de lá. E lá na África, as mães, né, as mães nativas de lá, elas embrulham seus filhos no tecido, né, e colocam nas costas, vocês já viram? Marra assim, então aquilo indica proteção, é assim que elas protegem e carregam seus filhos. Então, desse detalhe veio a tradição do alacá, que é uma cobertura de costa que indica proteção. Geralmente é usada por uma mulher, né, que já atingiu um alto grau, né, lá dentro do candomblé. Então, olha aí que bonito, tá vendo? A indumentária do candomblé também é cheia de significados. É claro que aqui eu tô falando assim, um exemplozinho de cada uma. Teria muitas coisas pra gente falar se fosse pra gente entrar bem em detalhes. Mas o importante é que vocês compreendam que as roupas usadas pelos religiosos, não importa a religião, dentro de todas elas, tem um significado importante, um significado sagrado para quem está ali dentro. E então é legal a gente perceber que se a gente não respeita o que é sagrado para outra pessoa, com que direito a gente vai depois exigir que as pessoas respeitem o que é sagrado para nós? Não é? Mesmo que a pessoa seja de uma religião que não é a nossa, nós temos o dever de respeitar e conhecer, porque é cultura, e cultura a gente nunca dispensa, certo? Então, a senha de hoje, eu gostaria que vocês colocassem para mim no grupo uma receita, mas não precisa pôr a receita inteira, não. Pode tirar uma foto de uma receita ou pode pôr um prato que vocês gostem muito, tá? E aí você, por exemplo, eu tô com vontade de comer canjicada. Esse dia eu tava conversando aí com uma pessoa e a gente falou, nossa, com vontade de fazer uma festa junina. Aí, canjicada. Põe lá uma foto da canjicada, um prato legal. Se quiser pôr a receita e compartilhar, mais legal ainda. Então essa é a senha de hoje, ok? Coloquem no grupo
uma receita ou um prato que vocês gostem muito. Os exercícios estão no PDF, qualquer dúvida podem me chamar. Espero que vocês tenham gostado desse tema que eu acho muito legal. Até mais!